As Maravilhas da Santa Missa, de Padre Paul Henry O'Sullivan. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Primeira parte. Palavras prévias. Disse muito bem um dos grandes santos: se os fiéis soubessem o que é a missa, o seu valor infinito, os benefícios imensos e inumeráveis que confere, o infinito número de mistérios sublimíssimos que encerra as nossas igrejas, não seriam suficientes para conter as multidões que aí afluiriam. Por que a Santa Missa é importante? Basta compreender os seguintes fatos para fazer ideia da grandíssima importância deste divino sacrifício. 1. Deus, o Pai, envia seu Filho à Terra para nossa salvação. 2. Por obediência para com seu Pai e amor por nós, Jesus Cristo humilha-se até se ocultar sob as espécies do pão e do vinho. 3. O Espírito Santo transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo. 4. Jesus humilha-se para nós na missa. 5. Jesus Cristo renova o mistério da encarnação na missa. 6. Jesus nasce de novo para nós na missa. 7. Sobre o altar dá todos os testemunhos de amor que concedeu aos homens durante sua vida terrestre. 8. Renova a sua dolorosa paixão e deixa-nos participar dos seus frutos. 9. Jesus Cristo morre por nós na missa e dá por nós a sua nobre vida. 10. Oferece o seu precioso sangue ao Pai Eterno em nosso favor na missa. 11. Rega a nossa alma e purifica-a com o seu sangue na missa. 12. Oferece-as por vós em holocausto e presta a Deus todas as honras que lhe são devidas. 13. Se vós prestardes a Deus estas honras em união com Jesus Cristo, ides assim compensar todas as honras que haveis deixado de tributar-lhe. 14. Jesus Cristo faz por vós o sacrifício dos louvores a Deus e supre por vós assim os que tendes recusado prestar-lhe. 15. Oferecendo estes louvores do Filho de Deus a seu Pai Celeste, vós dais-lhe glória maior que os próprios anjos. 16. Jesus Cristo faz por vós o sacrifício do reconhecimento e supre assim a vossa ingratidão. 17. A oferta deste sacrifício de reconhecimento recompensa a Deus de todas as suas mercês. 18. Na missa, Jesus Cristo expia por vós e apazigua a cólera de Deus. 19. Ele perdoa-vos todos os pecados veniais, contanto que não queirais cometê-los de novo. 20. Na missa compensa o bem que vós tendes deixado de praticar. 21. Repara as vossas negligências na prática do bem. 22. Redime os vossos pecados cometidos por inadvertência, os que vós ignorais ou os que vos tiverdes esquecido na confissão, contanto que estejais sinceramente arrependidos. 23. Ele é o vosso próprio sacrifício de satisfação e extingue uma parte das vossas dívidas para com a justiça divina. 24. Assistindo à Santa Missa, podeis expiar mais pecados do que pelas maiores penitências. Porque, 25, Jesus Cristo comunica-vos uma grande parte dos seus méritos que, por sua vez, vós podeis oferecer a seu Pai Celeste pelos vossos pecados. 26. Jesus Cristo pede tão instantemente por vós na Santa Missa, como fez sobre a cruz pelos seus inimigos. 27. O seu precioso sangue clama misericórdia tantas vezes quantas as gotas do seu sangue que ele tem derramado. 28. As suas chagas sagradas imploram perdão por vós. 29. Em virtude das súplicas de Jesus, as vossas orações durante a missa são atendidas muito mais favoravelmente. 30. A vossa oração durante a missa torna-se mais eficaz porque, 31, Jesus oferece a seu Pai em união com a sua. 32. Ele advoga a vossa causa e ocupa-se da vossa salvação. 33.
Todos os anjos presentes pedem por vós e oferecem a vossa oração ao soberano Senhor. 34. Pela virtude da Santa Missa, o demônio conserva-se à distância. 35. O padre reza muito particularmente pelos assistentes e torna assim o santo sacrifício mais salutar. 36. Assistindo à Santa Missa, vós vos tornais sacerdotes espirituais e Jesus Cristo vos concede o poder de oferecer o santo sacrifício por vós e pelos outros. 37. A Santa Missa é o dom mais agradável que podeis oferecer à Santíssima Trindade. 38. Este dom é mais precioso que o céu e a terra. 39. Ela vale o próprio Deus, porque é o Filho de Deus ao oferecer-se ao Eterno Pai. 40. É a maior glória de Deus, porque lhe dá mais louvor que todas essas homenagens dos anjos do céu, que todas essas virtudes dos homens na terra, que todo o sangue derramado pelos mártires, que todas as boas obras, orações e penitências dos confessores e santas virgens. 41. É a alegria suprema da Santíssima Trindade. 42. Este nobre dom é para vós. Jesus vos-lo cede. 43. A audição da Santa Missa é o maior culto dos cultos. 44. Por esta audição, vós prestais as maiores homenagens à humanidade de Jesus Cristo. 45. Vós honrais dignamente a paixão do Salvador, e dela recolhereis todos os frutos. 46. Vós honrais e alegrais a Mãe de Deus. 47. Vós honrais e alegrais os anjos e os santos, ainda mais do que pelas mais fervorosas orações. 48. É o melhor meio de enriquecer a vossa alma. 49. É a boa obra por excelência muito superior a todas as mais. 50. É um supremo ato de fé que vos assegura uma enorme recompensa. 51. Prostrando-vos piedosa e humildemente diante das sagradas espécies, vós praticais um ato de sublime adoração. 52. Cada vez que, cheio de fé, olhardes para a Santa Hóstia, ganhais uma recompensa especial do céu. 53. Cada vez que baterdes no peito com contrição dos vossos pecados, obtereis a remissão de muitas faltas. 54. Se tiverdes a desgraça de estar em pecado mortal, e se ouvirdes devotamente a Santa Missa, Deus permite-vos por cada vez a graça da conversão. 55. A Santa Missa aumenta em vós a graça santificante e atrai-vos inumeráveis graças atuais. 56. Assistindo à Santa Missa, sois espiritualmente alimentado com o corpo e o sangue de Jesus Cristo. 57. Vós tendes a insigne graça de poder contemplar Jesus nas santas espécies. 58. Recebeis a bênção do Padre que Deus ratifica no céu. 59. A assistência à Santa Missa atrai imensas bênçãos temporais. 60. Preserva de muitas desgraças, perigos e males. 61. Fortifica-vos contra as tentações e afasta Satanás. 62. Obtém-vos a graça suprema de uma boa morte. 63. Uma missa ouvida em honra dos anjos e dos santos alcança para vós a sua proteção e o seu auxílio poderosíssimo. 64. À hora da morte, as missas que tiverdes ouvido serão objeto de consolação e de confiança para conseguirdes a misericórdia divina. 65. Elas acompanhar-vos-ão diante do justo juiz e pedirão perdão para vós. 66. Um grande número de missas bem ouvidas abrandarão para vós as chamas do purgatório. 67. Cada uma delas diminui mais a pena temporal que a mais dura penitência. 68. Uma só missa bem ouvida durante a vida será mais aproveitável para a vossa alma do que um grande número oferecidas depois da vossa morte. 69. A devoção pela Santa Missa valer-vos-á uma grande glória no céu. 70. Cada missa que ouvirdes
eleva o vosso lugar no céu e aumenta a vossa bem-aventurança eterna. 71. Não podereis orar mais eficazmente pelos vossos amigos do que assistindo à Santa Missa e oferecê-la por eles. 72. É um meio seguro de dar graças pelos benefícios recebidos. 73. Os desgraçados, os doentes e os moribundos são por ela poderosamente socorridos. 74. Por ela obtemos a conversão dos pecadores mais endurecidos. 75. Todos os fiéis obtêm por ela bênçãos abundantíssimas. 76. As almas do purgatório são por ela imensamente reconfortadas. Parte 1. Presença real. Capítulo 1. Jesus nasce na missa. Que este mistério se renova em cada missa, prová-lo-ei pelo testemunho de um mestre célebre. A Santa Missa, diz Marchand, é uma representação viva e perfeita, ou antes uma renovação da encarnação, do nascimento, da vida, da paixão, da morte de Cristo e da redenção que realizou. Estas palavras parecerão estranhas a muitos, mas segundo a exposição seguinte, ninguém lhes contestará a verdade. Jesus Cristo não se contentou de se fazer homem uma única vez. Encontrou na sua sabedoria infinita o sublime segredo de reproduzir todos os dias, a toda hora, em toda parte, em nova encarnação operada no altar, a satisfação já uma vez oferecida à Santíssima Trindade. Esta encarnação não é menos real que a primeira. Citaremos o testemunho da Igreja, expresso na secreta do 9º domingo após o Pentecostes. A obra da nossa salvação opera-se tantas vezes quantas é celebrada a memória desta vítima. A Santa Igreja não diz a obra da nossa salvação é representada, mas a obra da nossa salvação opera-se. Ora, esta obra não é senão a encarnação, o nascimento, a paixão e a morte de Jesus. Santo Agostinho atesta-o igualmente. Como é alta, diz ele, a dignidade do Padre, em cujas mãos Jesus Cristo de novo se faz homem. Como é celeste o mistério que o Pai, o Filho e o Espírito Santo operam pelo ministério do Padre. São João Damasceno professa a mesma doutrina. Se alguém perguntar como o pão é transubstanciado no corpo de Jesus Cristo, responder-lhe-ei: o Espírito Santo vem sobre o Padre com a sua sombra e atua como atuou no seio da bem-aventurada Virgem Maria. São Boaventura é ainda mais afirmativo. Deus, diz ele, ao descer todos os dias do céu sobre o altar, não fará menos do que fez quando se humilhou até revestir natureza humana. Escutemos o próprio Cristo. Assim como me fiz homem no seio de minha Santa Mãe, disse Jesus ao bem-aventurado Alano de la Roche, assim também renovo a minha encarnação todas as vezes que se celebre a missa. Vê-se que o Verbo Divino se faz carne nas mãos do Padre, de uma forma diversa, evidentemente, mas por uma operação semelhante do Espírito Santo. É caso de exclamar ainda com Santo Agostinho: ó, grande dignidade dos padres, em cujas mãos Jesus Cristo se encarna de novo! Ó, grande dignidade dos fiéis, para cuja salvação o Verbo se faz carne por uma forma mística todos os dias na Santa Missa. É sobretudo o caso de repetir a palavra dos nossos livros santos: Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único. Que doce consolação para nós, homens miseráveis, sermos tão ternamente queridos do nosso Deus. O piedoso Tomás de Kempis deu-nos o conselho seguinte: quando dizeis ou ouvis missa, lembrai-vos que participais de uma obra tão grande, tão admirável, como se nesse mesmo dia Jesus Cristo descesse do céu e se encarnasse no seio da Virgem Maria. Que felicidade não seria a nossa
se Nosso Senhor voltasse visivelmente à terra? Quem não se apressaria a ir adorá-lo e pedir-lhe as suas graças? Por que não assistimos nós, pois, à missa com grande devoção? Uma só resposta existe: é fraca a nossa fé e compreendemos muito mal este benefício divino. Santa Gertrudes e a missa. Um dia, conta Santa Gertrudes, prostrada humildemente durante a missa, eu dizia a Nosso Senhor imediatamente antes da consagração: ó doce Jesus, a obra que ides realizar é tão excelente que, pobre criatura indigna, não ouso levantar meus olhos. É bastante para mim humilhar-me e ficar no mais profundo vale de humildade que possa encontrar, esperando que me deis a minha parte do sacrifício, que é fonte de vida para todos os eleitos. Cristo respondeu-me: da tua parte, toma a tua firme resolução de me servir, mesmo no meio das maiores penas, a fim de que este sacrifício, que é salutar aos vivos e aos mortos, se cumpra em toda a sua excelência. Terás ajudado a minha obra. Como Santa Gertrudes, no momento da consagração, reflete no grande milagre operado por Deus no altar, concebei o ardente desejo de ver a imolação de Jesus contribuir para a maior glória da Santíssima Trindade e salvação dos fiéis. O poder do sacerdote no altar. Considerai quão enorme é o poder de consagrar que Jesus Cristo concede aos padres. O poder de meu Pai é tão grande, diz Nosso Senhor ao bem-aventurado Alano de la Roche, que criou do nada o céu e a terra. Mas o poder do Padre é tal que faz nascer o próprio Filho de Deus na Santa Eucaristia e consegue que por este sacramento e este sacrifício augusto o tesouro da salvação passe às mãos do sacerdote. O Salvador acrescenta: a missa é a maior parte da glória de Deus, é a principal alegria de minha Santa Mãe, é as delícias dos bem-aventurados, é o melhor socorro dos vivos e a maior consolação dos mortos. Repitamos as palavras de São João: Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único, a fim de que todos que tiverem fé nele se não percam, mas tenham a vida eterna. Deus provou a primeira vez este grande amor ao mundo quando lhe enviou o seu Filho. Todos os dias, a todas as horas, prova-lhe de novo, fazendo descer novamente do céu o mesmo Verbo para reproduzir o mistério. Pela encarnação de Nazaré, Jesus Cristo adquiriu um tesouro infinito de méritos. Na do altar, torna participantes deles todos os que ouvem ou celebram devotamente a missa. Eis um exemplo notável: o amor infinito de Jesus na missa. Conta-se na crônica dos frades menores que o bem-aventurado João de Alverne oferecia o divino sacrifício com grande fervor e sentia então muitas vezes tamanha suavidade espiritual que ficava aniquilado. No dia da Assunção da Santa Virgem, devia oficiar solenemente, mas apenas chegou ao altar, experimentou transportes íntimos tão vivos que receou não poder chegar até o fim. A apreensão realizou-se. A consagração, quando considerava o amor imenso que por toda a eternidade levara Jesus Cristo a descer do céu para revestir natureza humana, amor que o decidiu a renovar incessantemente a encarnação na Santa Missa, o bem-aventurado sentiu inflamar-se-lhe o coração e faltaram-lhe as forças para pronunciar as palavras sacramentais. Disse por fim: hoc est enim, sem conseguir acabar. O padre guardião e outro religioso, tendo-lhe notado aquela perturbação, correram para junto dele a prestarem-lhe auxílio. Os assistentes estavam aflitos, pois supunham tivesse acontecido qualquer acidente ao padre, que acabou finalmente por pronunciar as duas últimas palavras: corpus meum. Então João de Alverne viu a hóstia transformar-se em uma criança, na qual reconheceu o menino Jesus.
o Salvador desvendou-lhe a profunda humildade que o impeliu a fazer-se homem e a renovar na missa sua encarnação. Esta revelação esgotou as forças do religioso, que tombaria por terra sem sentidos se o guardião e outro padre que estavam perto dele o não sustivessem. Algumas mulheres deram-lhe sal a aspirar e reanimaram-no assim. Se bem que tivesse ficado extenuado a ponto de não poder mover-se nem sequer levantar as mãos para fazer o sinal da cruz, no entanto, concluiu o santo sacrifício assistido do seu superior. Logo a seguir, perdeu novamente os sentidos e tiveram de o levar para a sacristia. Tinha toda a aparência de cadáver, o corpo gelado, os dedos tão contraídos que lhos não podiam estender. Esteve assim durante muitas horas. Choravam-no como se estivesse morto. Quando voltou a si, pediram-lhe que por amor de Deus dissesse o que lhe tinha acontecido e o que vira no seu êxtase. Cedendo às instâncias repetidas dos fiéis, no momento da consagração, disse, refletindo no amor imenso que impeliu Nosso Senhor a fazer-se homem e a renovar a sua encarnação na missa. Então meu coração tornou-se em como que cera quente, e pareceu-me que as carnes me ficavam desamparadas de ossos. Eu não podia estar de pé nem dizer as palavras sacramentais. Quando por fim, à custa de grandes esforços, as pronunciei, vi nas minhas mãos, em vez da Santa Hóstia, o doce menino Jesus. Um só dos seus olhares trespassou-me até o fundo da alma e tirou-me a força física que me restava. Caí exânime. Fiquei, porém, inflamado de amor por esta criança divina. O bem-aventurado acrescentou ainda muitos pormenores das impressões que experimentara durante o seu enlevamento e expôs às almas piedosas o amor infinito que Jesus nos testemunha no santo sacrifício. Muitas outras santas personagens gozaram as mesmas consolações de João de Alverno. Vós a sentiríeis também e das mais inefáveis se tivesseis o piedoso costume de assistir à missa. Carlos Magno e Wittekind. O grande imperador Carlos Magno combateu por muitos anos os saxões. Inspirado nas doutrinas cristãs, este soberano procurava levar a todos os povos que submetia a luz da fé e os benefícios da civilização. Vencidos os feros saxões, enviou-lhes missionários que os convertessem. Mas o chefe destes povos, o rebelde Wittekind, incitava-os constantemente à apostasia, destruindo com pertinácia a obra do grande imperador dos francos. Pela 12ª vez foi Carlos Magno às florestas germânicas à frente de um numeroso exército. Era na Quaresma. Ao aproximar-se a Páscoa, o imperador ordenou a todos os seus soldados que se preparassem para receber piedosamente os sacramentos. A Semana Santa foi celebrada no acampamento imperial com toda devoção. Wittekind, apesar de inimigo da religião cristã, sente uma curiosidade enorme de ver as cerimônias do culto do imperador dos francos. Despe o seu vestuário suntuoso de chefe, enverga umas roupas andrajosas e assim disfarçado apresenta-se no acampamento a pedir esmola. Era Sexta-feira Santa. O altivo bárbaro nota como o imperador e os seus soldados, tendo observado um rigoroso jejum, se confessam e preparam para a Sagrada Comunhão. No domingo de Páscoa, observa as cerimônias do Santo Sacrifício, para ele tão novas e cheias de mistério. Mas eis que ao chegar ao momento de consagração, vê entre as mãos do sacerdote um menino de incomparável beleza. À vista deste espetáculo, uma grande alegria penetra o seu coração. Durante o resto do santo sacrifício, não tira os olhos do celebrante. Mas a sua surpresa cresceu de ponto ao ver que os soldados se ajoelhavam junto do altar e recebiam das mãos do celebrante o mesmo misterioso menino que se deixava consumir de cada um deles, mas de maneira muito diferente. Com efeito, o gracioso menino ia para uns com manifesta alegria,
ao passo que a outros era entregue com grande repugnância, debatendo-se com os pés e com as mãos como se quisesse resistir. O chefe dos saxões não saía do seu extraordinário assombro pelas maravilhas que vira. No fim das santas cerimônias, postou-se à porta da igreja entre os mendigos que esperavam a esmola do imperador. Este saiu distribuindo a cada um o seu óbolo, mas quando Witken estendeu a mão, um oficial de Carlos Magno o reconheceu por um dedo torcido que o bárbaro tinha e avisou o soberano. Por que se dissimula o duque dos saxões sob os andrajos de um mendigo? Perguntou o senhor do ocidente. Tomado de surpresa e receando ser julgado em flagrante delito de espionagem, Witken respondeu: Senhor, não interpreteis mal o meu procedimento. Animava-me unicamente o desejo de assistir livremente ao sacrifício dos cristãos. E que viste tu? Volveu o imperador. Prodígio tal que nunca ouvi nem imaginei outro igual e que eu não posso compreender. E contou tudo o que observara no acampamento durante aqueles 3 dias, pedindo que lhe explicassem o que eram e significavam aqueles fatos tão extraordinários. Carlos Magno, maravilhado das graças tão insígnias que Deus concedera ao rude saxão, explicou-lhe o que significavam todas as cerimônias da Semana Santa e disse-lhe o que era a missa, a confissão, a comunhão. Comovido até ao mais íntimo da alma, Witken quis ser completamente instruído na fé cristã. Converteu-se, recebeu o batismo e levou consigo os sacerdotes que fossem ensinar no ducado de Saxe a fé de Jesus Cristo. Este fato é uma grande prova da presença real. Os nossos olhos pecadores não veem a beleza infinita de Jesus, mas a Santíssima Trindade vê em todo o seu esplendor a vítima eterna e recebe da missa uma glória infinita, e a Santíssima Virgem, os anjos e os santos experimentam alegria inefável cada vez que o Filho de Deus é oferecido sobre o altar, como foi revelado ao Dom Alano de la Roche por Nosso Senhor em pessoa. Quando os anjos veem Jesus nascer na hóstia, ajoelham adorando como fizeram junto do presépio de Belém, cumprindo assim mais uma vez aquela profecia que São Paulo aplica ao mistério do Natal. Quando Deus introduziu o seu Filho na terra, disse: adorem-no todos os anjos. Estes celestes espíritos, cheios de reverente temor, unem-se numa comum alegria para louvar a majestade divina, como diz a Igreja no prefácio da missa. Unamo-nos com eles e louvemos este amável Jesus, que em cada missa renova o mesmo mistério para nos fazer participar mais largamente dele. Nenhum espírito humano poderia explicar dignamente verdade tão sublime. Seria necessária a ciência dos anjos. O nascimento de Jesus, que uma vez aconteceu visivelmente, repete-se todos os dias nos nossos altares, de uma maneira invisível, quando a palavra do sacerdote, o Filho de Deus, desce sobre a área, debaixo das aparências das sagradas espécies. Reproduzida pela virtude da transubstanciação, a humanidade de Jesus conserva-se tanto tempo em nosso poder quanto o pão e o vinho conservarem as suas aparências, retirando-se apenas quando estas se corrompem e desaparecem. Pensemos, pois, na alegria infinita, na glória imensa que o eterno Pai recebe quando Jesus lhe é apresentado pelas mãos do sacerdote. Por certo que são iguais a esta noite de Natal, porque quer na gruta de Belém, quer sobre o altar das nossas igrejas, está o mesmo Jesus, de quem o eterno Pai disse: este é o meu Filho muito amado, em quem pus todas as complacências. Com a diferença apenas que Cristo estava então revestido da sua carne mortal, ao passo que agora o seu corpo, onde as 5 chagas brilham como 5 sóis, é imortal. Estas delícias, esta glória incomensurável,
sobreexcedem infinitamente as que o Altíssimo recebe dos louvores dos anjos, das adorações dos santos, das boas obras dos homens, porque só a Santíssima Humanidade de Cristo, unida hipostaticamente à divindade, é capaz de amar e honrar devidamente a Santíssima Trindade. Podemos fazer uma ideia desta verdade pelas palavras que Jesus disse a Santa Matilde: só eu sei e compreendo perfeitamente como me imolo cada dia sobre o altar para a salvação dos fiéis, o que não podem compreender perfeitamente nem os querubins, nem os serafins, nem nenhuma potência celeste. Sim, só Jesus conhece bem em cada dia a missa quanto o seu amor e a sua oblação são agradáveis a Deus. O nosso doce Salvador desempenha suas funções sublimes com suavidade e amor infinitos que enchem o céu de alegria e nos conseguem preciosíssimas bênçãos. Capítulo 2. Jesus vive de novo na missa. Na Santa Missa temos ante os olhos o divino menino que os pastores encontraram num presépio desabrigado, que os magos adoraram, que o velho Simeão teve nos seus braços trêmulos de gozo. E é ele que, por intermédio do Padre, nos prega o Evangelho. E a graça que recebemos não é menor que se da própria boca de Jesus ouvíssemos a Boa Nova. Mudando o vinho no seu próprio sangue, opera maior prodígio que das bodas de Caná. Transformando o pão no seu próprio corpo, renova o mistério inefável da última ceia. É imolado uma vez mais sobre o altar, não pela mão dos algozes, mas realmente entre as mãos do sacerdote, que o oferece como vítima expiatória ao Deus Omnipotente. Por isso diz o grande teólogo Sánchez que aquele que souber aproveitar a Santa Missa pode receber por ela o perdão dos seus pecados e a efusão das graças celestes, tão bem como se houvesse vivido no tempo do Salvador e assistido a todos os seus mistérios. Não menos claro é o grande escritor eclesiástico Dionísio Cartusiano. Toda a vida de Cristo não foi mais que uma celebração da Santa Missa, na qual ele próprio era o altar, o templo, o padre e a vítima. Jesus revestiu os hábitos sacerdotais no seio de Maria, tomando a nossa carne, vestindo o manto da nossa mortalidade. Deste tabernáculo sacratíssimo saiu na ditosa noite de Natal e começou o introito ao entrar no mundo. Rezou o Kyrie eleison quando no berço agitou as mãozinhas como que a pedir socorro. O Gloria in Excelsis foi cantado pelos anjos que pairavam nas nuvens enquanto o Salvador recém-nascido pousava nas palhas de uma pobre manjedoura. Em memória desta circunstância que o celebrante nas missas solenes está sentado enquanto o coro canta o Glória. A coleta são as orações que Jesus rezava nas suas vigílias para invocar em nosso favor a misericórdia divina. A epístola são os seus comentários de Moisés e dos profetas. O Evangelho pregou percorrendo a Judéia para espalhar a Boa Nova. Rezou o ofertório quando se ofereceu a Deus Pai pela salvação dos homens, aceitando todos os seus sofrimentos. Cantou o prefácio louvando a Deus sem cessar em nosso lugar e agradecendo os seus benefícios. O povo de Jerusalém fez retumbar os santos pelas ruas da velha cidade judaica quando aclamou o Salvador no dia de Ramos. Hosana ao filho de Davi, bendito seja o que vem em nome do Senhor. A consagração foi feita por Jesus na última ceia, transubstanciando o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue. A elevação realizou-se quando Jesus, levantado no patíbulo, foi oferecido em espetáculo a todo mundo. O Pater são as 7 palavras de Jesus sobre a cruz, e a fração da hóstia efetuou-se no momento em que a sua alma se separou do seu corpo martirizado. Enfim, o Agnus Dei são as palavras do centurião, batendo no peito e dizendo:
na verdade, este era o Filho de Deus. E a comunhão é a embalsamação e sepultura de Cristo. Antes de deixar o mundo, Jesus quis dar a bênção aos seus discípulos, estendendo as mãos sobre eles no Monte das Oliveiras. Como é bela e grandiosa e solene esta missa celebrada na terra pela vida inteira do Salvador. Em meia hora, passa-nos ante os olhos todos os episódios da sua existência durante 33 anos. O Salvador reúne na missa todos os mistérios da sua peregrinação sobre a terra, pondo-os ante os nossos olhos como uma recapitulação. Desta forma, somos tão favorecidos, ou talvez mais que todos quantos viveram com ele no mundo. Eles ouviram uma missa única que durou toda a vida de Jesus, ao passo que nós podemos ouvir missa todos os dias e até muitas no mesmo dia, colhendo todos os méritos da vida do Salvador. Já dissemos em outra parte, mas nunca se pode repetir demais: não vemos com os olhos carnais o Filho de Deus sobre o altar. Todavia vemo-lo com os olhos da fé. Desde toda a eternidade preparou-nos Jesus um meio de assistirmos à sua vida, à sua paixão, à sua morte, e facultou-nos o oferecer ao Eterno Pai os seus méritos infinitos em remissão dos nossos pecados. Desde toda a eternidade preparou-nos um meio de darmos à Santíssima Trindade glória infinita e a toda a corte celeste uma alegria sem igual. Porque durante a missa, Deus e os seus anjos veem Jesus como viram no presépio, na circuncisão, na apresentação no templo, na fuga para o Egito, no jejum no deserto, nas pregações às turbas, nas viagens pela Judéia, veem-no perseguido, vendido, arrastado nos tribunais, flagelado, coroado de espinhos, crucificado, morto, sepultado, ressuscitado, enfim, subindo ao céu no fim da sua carreira de salvação e redenção. Por isso o céu sente na celebração da missa uma glória e um prazer que nada na terra lhe poderia comunicar. Esta alegria não provém só da renovação da vida de Jesus, mas também do amor que sobre o altar Jesus tem para com seu Pai. Porque na missa Jesus louva, honra e ama a Deus com todas as forças da sua natureza humana e com todo o poder da sua natureza divina. Este louvor, este amor são tão altos que por si só excedem infinitamente todas as homenagens dos anjos e dos santos que têm havido sobre a terra. Durante a sua vida terrestre, Jesus juntou um tesouro infinito de graças e méritos, não para si, mas para nós. Trabalhou sem cessar, como ele mesmo diz: meu Pai não cessa de operar e eu opero também incessantemente. Ora, esta vida laboriosa, infinitamente meritória, renova a Jesus em cada sacrifício, oferecendo-se de novo ao Pai para obter o nosso perdão, pagando as nossas dívidas e dando-nos um meio de evitar os enormes castigos que constantemente merecemos. Sejamos, pois, reconhecidos a um amigo tão fiel que, à custa de tantas fadigas, nos ganhou tão valioso tesouro. Estas considerações devem fazer-nos pensar um pouco no valor e eficácia da missa e nos imensos benefícios que podemos conseguir mandando-a celebrar e ouvindo-a. Oferece-nos Jesus com infinita liberalidade um tesouro acima de todo preço. Recusá-lo-emos? Se na ordem temporal pudéssemos enriquecer tão facilmente como na ordem espiritual, não perderíamos um momento, não pouparíamos um esforço. Só para os bens eternos que os ladrões não roubam, nem a traça rói, nem o fogo consome, é que somos tão negligentes e preguiçosos. O que conta Tomás de Catimbre? Tomás de Catimbre, bispo holandês da Ordem de São Domingos, conta que em 1267, pela Páscoa, um padre deixou cair uma hóstia quando na igreja de Saint-Amand, em Douai, distribuía a comunhão durante a missa.
aterrado com este acidente para si inexplicável, ajoelha para o reparar. Mas no momento de tomar a hóstia, viu que ela se elevava do chão e pairava nos ares. Não tendo mais que um corporal sobre o qual estava o cibório, tomou do purificatório e estendeu por baixo da hóstia, que veio pousar sobre ele. Depois de a receber, levou-a para o altar e, humildemente prosternado, pediu a Nosso Senhor o perdão da sua irreverência. Ora, neste mesmo instante, como tinha os olhos fixos nas sagradas espécies que acabava de recolher, notou com enorme surpresa que se transformavam em uma criança cheia de graça. Comovido até o fundo do coração, a presença de tão grande milagre, não pôde conter-se que não gritasse. Correram os cantores em auxílio do sacerdote e observaram também a presença da criança celeste. A alegria manifesta-se então neles e, por sua vez, o povo precipita-se a contemplar a maravilha. Mas, novo prodígio, onde os coristas viam Jesus Cristo sob a forma de uma criança, os outros fiéis viam-no sob a forma de um homem e no esplendor da majestade divina. E ora baixavam os olhos com respeito, ora os levantavam para de novo olharem. O milagre durou 1 hora. Quem dirá que doçuras neles espalhou tamanho favor? A multidão tornara-se muito considerável, e depois que o padre fechou o santo sacramento no tabernáculo, espalhou por toda a parte a notícia do fato de que tinha sido testemunha. O bispo que o narra foi um dos primeiros a sabê-lo. Indo a Douai procurar o deão de São Ramon, perguntou-lhe se o que contava da aparição de Nosso Senhor era exato. E o padre respondeu: é verdade que Jesus Cristo foi visto por grande número de pessoas sob a forma humana. A estas palavras, continua Tomás, nasceu em mim desejo vivo de gozar a mesma graça, e pedi ao deão que me mostrasse a hóstia. Ele acompanhou-me à igreja, onde uma enorme multidão nos seguiu, na esperança de que o prodígio se repetisse. O deão abriu o tabernáculo, não sem receio, e tirou o santo sacramento, com que deu a bênção. Imediatamente o povo, soltando gritos, exclama entre soluços: "Oh, Jesus!" Perguntei que significavam aqueles gritos, aquelas lágrimas, e responderam-me: "Nós vemos com os nossos olhos o nosso divino Salvador." No entanto, eu não via mais que a forma ordinária da hóstia sagrada, o que me afligia deveras, porque temi que a recusa do meu Redentor em se mostrar a mim fosse o castigo dos meus pecados. Sondei escrupulosamente a consciência e, não tendo encontrado nada de especial, conjurei com lágrimas a Jesus Cristo que me deixasse ver o seu rosto com os meus olhos corporais. Após insistentes súplicas, os meus votos foram satisfeitos, e então contemplei não a figura de uma criança, conforme tinha acontecido a muitos fiéis, mas a forma de um adulto. Vi o Salvador face a face. Os olhos eram límpidos e agradáveis. A cabeleira flutuava-lhe sobre os ombros. A barba, bastante comprida, enquadrava o mento. A fronte larga e lisa, as faces pálidas, a cabeça um tanto inclinada. Vi Nosso Senhor, disse eu, e estava tão comovido com a visão que o coração quase me estalava desse excesso de alegria e amor. Depois de muito tempo, a face de Jesus transformou-se. Tornou-se tão triste como devia ter sido na sua paixão dolorosa. Apareceu-me coroada de espinhos, inundada de sangue. Eu senti uma compaixão tão grande que vertia lágrimas amargas pelo estado do meu Salvador. E acreditei que sentia na minha cabeça a ponta dos espinhos que rasgavam a de Jesus. A assistência soltava grandes gritos e manifestava de 1000 modos a sua aflição. Como da primeira aparição, cada um via da sua maneira. Enquanto uns contemplavam a Jesus na forma de uma criança recém-nascida, outros o avistavam como um adolescente.
outros com aspecto de homem adulto, outros no meio dos horrores da paixão. Renuncio a pintar as emoções que experimentaram estes fiéis cristãos e deixo às almas piedosas o cuidado de as imaginar. Se bem que eu não tivesse como eles a alegria de vos ver, ó Jesus, sob a forma corporal, não creio menos firmemente por isso a vossa presença real, que ofereço-vos a vosso Pai com tanto fervor, como se vos tivesse contemplado com os meus olhos. Sei que estas manifestações que de vós mesmo nos fazeis são fáceis ao vosso poder de Todo-Poderoso. Sei também que não são necessárias e que, se for viva a minha fé, ver-vos-ei na vossa glória ou na vossa paixão, consoante me associar às vossas alegrias ou às vossas dores. Não vos revelais aos meus olhos mortais, mas preparastes-me de toda a eternidade um meio de assistir em espírito ao espetáculo da vossa vida e dos vossos sofrimentos, e de os oferecer ao Pai e ao Espírito Santo para a maior glória de vossa bem-aventurada Mãe, de todos os coros angélicos e do exército dos eleitos. Sim, durante a Santa Missa, Deus e os seus anjos tornam a ver Jesus Cristo sob a forma com que repousa no presépio. Revêem a sua circuncisão, a sua apresentação no templo, a sua fuga para o Egito, o seu jejum no deserto, as suas pregações, as suas viagens. Voltam a vê-lo perseguido, vendido, arrastado aos tribunais, flagelado, coroado de espinhos, crucificado, morto, sepultado, ressuscitado. Enfim, revêem-no a subir ao céu e a pôr termo assim aos seus trabalhos. Esta representação viva, esta renovação dos anos terrestres do Salvador causa ao Pai, ao Espírito Santo, aos anjos, alegria tão grande como a que lhes causaram outrora os mistérios cumpridos na Judéia. Em outros termos, o céu inteiro sente em cada missa delícias tais que nada neste mundo se lhes pode comparar. Esta alegria não provém somente da reprodução da vida e da paixão de Jesus, mas também do amor que a sua pessoa testemunha à divindade. Porque no santo sacrifício Nosso Senhor honra, louva, ama, serve e glorifica a Trindade com todas as forças da sua natureza humana, com todo o poder da sua natureza divina. E falo de forma tão incompreensível, tão alta, que este louvor e essa caridade só por si ultrapassam infinitamente as homenagens dos anjos e as obras de todos os santos. À luz destas considerações, julgai a excelência do culto que os vossos padres prestam a Deus. Fazei uma ideia da eficácia de uma missa, direi mesmo, da simples audição de uma missa. Capítulo 3. Jesus reza por nós na missa. Diz São João, o discípulo amado, que temos por advogado para com o Pai a Jesus Cristo, o justo por excelência, e Ele mesmo é a vítima de propiciação pelos nossos pecados. Preciosa garantia da nossa salvação é esta de termos o Filho de Deus, o próprio assessor do Pai, a intervir a nosso favor e a patrocinar a nossa causa. Mas onde e quando é que Nosso Senhor desempenha esta função? Ensina a Igreja que não é apenas no céu, mas também na terra. Cada vez que se oferece o santo sacrifício, diz o sábio Suárez, Nosso Senhor reza por aquele que o oferece e por aqueles por intenção de quem é oferecido. Primeiro que tudo, reza pelo Padre, pelos assistentes e por todos aqueles que o Padre e os assistentes têm em vista. Cristo sacrificado chama por seu Pai e mostra-lhe as suas sagradas chagas, a fim de comover o seu coração e nos livrar das penas eternas.
Assim descreve São Lourenço Justiniano aquela oração. E não há forma melhor de mostrar o zelo que o Salvador tem pelos nossos interesses. Já indiretamente São Lucas nulo tinha revelado quando disse: e aconteceu naqueles dias que Jesus saiu para o monte a orar e esteve toda a noite em oração a Deus. O mesmo santo mostra que não foi isso um fato isolado, quando escreve em outro lugar que de dia ensinava no templo e de noite saindo ficava no monte que se chamava das Oliveiras. Mais adiante diz: e tendo saído, ia como costumava para o monte das Oliveiras. Por estes testemunhos fica evidentemente demonstrado que o Salvador tinha por hábito passar as noites em oração nessa montanha. Jesus reza por nós. Santo Ambrósio ensina-nos por quem é que o Salvador rezava. Não por sua, mas por nossa intenção rezava o Senhor. Foi, pois, por vós, cristãos, por mim, por todos os homens, que Cristo se submeteu a tanta vigília. Apesar da morte cruel a que tinha resolvido submeter-se, previa a perda de muitas almas, espetáculo que lhe arrancava lágrimas dos olhos e suspiros do coração condoído. E essas fervorosas orações repete-as o Salvador em cada missa. Faz delas como que um resumo e ao mesmo tempo mostra a seu Pai as lágrimas ardentes que chorou. Enumera os suspiros que saíram do seu coração, recorda o número de noites que passou de vigília. Tudo isso oferece, por certo, pela salvação do mundo inteiro, mas particularmente por quem assiste à missa. Qual não será a eficácia de uma tal intercessão saída dos lábios do Santo dos Santos? Quanto devem esperar dela as almas, a favor das quais sobe até Deus? E o que aumenta ainda o poder da oração de Jesus é, como já referimos, que a sua virtude está unida à virtude do sacrifício. Vamos explicá-lo. Lê-se nas revelações de Santa Gertrudes que a elevação da hóstia, a santa viu Nosso Senhor levar por suas próprias mãos e sob a forma de um cálice de ouro o seu sagrado coração e oferecê-lo a Deus. Viu imolar-se ele própria pela igreja por forma que sobrepuja todo entendimento. E querendo confirmar esta revelação, Nosso Senhor disse, como já referimos, a Santa Matilde, irmã de Santa Gertrudes: sou só eu que sei, que perfeitamente compreendo como é que me sacrifico sobre o altar pela salvação dos fiéis. Nem os querubins, nem os serafins, nem nenhuma potestade celeste o podem compreender completamente. A humildade de Jesus. Além disso, note-se que sobre o altar Nosso Senhor não se oferece com a majestade que tem no céu, mas com incomparável humildade. Está presente não apenas na hóstia inteira, mas nas suas mínimas parcelas, e sob esses véus parece tão pouco digno de atenção e respeito, que é caso de lhe aplicar as palavras de Davi: não sou um homem, mas um verme da terra, um objeto de troça para os homens. E, infelizmente, para a eterna vergonha dos cristãos, com frequência se cumpre à letra a profecia: Jesus Cristo é desprezado entre nós. Recusamos as honras devidas à sua divindade, e não é senão desatentamente reconhecido e adorado no sacramento do seu amor. Sob essa forma, assim despido de grandeza, clama, no entanto, ao céu com voz tão potente que penetra as nuvens, rasga o firmamento e triunfa da justiça divina. Tendo Jonas anunciado ao rei de Nínive que dentro de 40 dias a sua capital seria destruída, despiu o monarca o seu trajo real, cobriu-se com um saco e ordenou ao povo que pedisse misericórdia ao Senhor. Pela sua humildade e penitência, obteve a revogação da temível sentença, e a cidade criminosa foi poupada.
Se por aquele seu procedimento mereceu este rei pagão o indulto de uma cidade inteira, não age então Jesus Cristo, que à missa se humilha muito mais ainda, obter também mais? Despojado da sua majestade, revestido como que de um saco grosseiro, sob as aparências sacramentais, permanece em frente do trono do Todo-Poderoso e pede clemência para todo o seu povo, dizendo: Pai, vê como estou rebaixado. Eu próprio me reduzi, mais ainda que à condição de um homem, à de um verme da terra. Os pecadores ergueram-se contra ti. Eu abato-me na tua presença. Irritaram-te com o seu orgulho. Eu quero desarmar-te à força de humildade. Eles incorreram na tua justa vingança. Deixa-te aplacar pelas minhas orações. Pai, pelo amor que me tens, perdoa-lhes. Não os castigues na proporção da culpa. Não os abandones ao inimigo. Não permitas que caminhem para a perdição. Não posso conformar-me com a ideia de os ver cair no abismo, visto que eles são meus, tendo sido resgatados com o preço dos meus sofrimentos. Peço-te, sobretudo, Pai, pelos pecadores aqui presentes. Por eles ofereço neste momento meu sangue e a minha vida. Por virtude deste sangue, desta morte, salva-os da condenação eterna. O fervor com que Jesus reza na missa. Não há a menor dúvida de que durante a sua suspensão na cruz, o Salvador recomendou a seu Pai os fiéis que estavam ao pé dessa árvore sagrada e de que muito especialmente a eles aplicou os frutos da sua paixão. Pois não é menos certo que a Santa Missa reza pelos assistentes, sobretudo pelos que imploram a sua mediação. Reza por eles tão fervorosamente como do alto do patíbulo da cruz pedia pelos inimigos que nele o tinham pregado. Que é então que não produzirá esta oração? Que de graças não colheremos dela? Que segura esperança de eterna felicidade não fará ela nascer nos nossos corações? Se a bem-aventurada Virgem Maria descesse do céu e vos dissesse: Filho querido, nada temas. Sou eu quem vai tomar conta dos teus interesses. Intercederei por ti com toda instância junto do meu filho, e só cessarei de o fazer quando me tiver dado a certeza da tua eterna felicidade. Se a bem-aventurada Virgem Maria, digo, assim vos falasse, vós, cheio de alegria, exclamaríeis do fundo da alma: já não me resta agora dúvida alguma. Está garantida a minha salvação. Não serei eu que deixe de louvar essa confiança na Santa Virgem Maria. Mas será possível que não tenhais confiança semelhante? Ou antes, muito maior ainda, na intercessão todo-poderosa do glorioso Filho de Deus, que não só vos promete a sua assistência, mas realmente reza por nós em cada missa que ouvis e quer, contrabalançando a severidade da justiça, salvar-nos do castigo que mereceram os nossos pecados? À voz da sua prece, junta a das suas lágrimas, das suas chagas, do seu sangue e dos seus suspiros. Outras tantas fontes inesgotáveis de onde promanam rios de graças e de bênçãos. Tirai, pois, proveito de uma doutrina tão animadora. Quero dizer, sede fiéis em assistir ao santo sacrifício. Queixais-vos muitas vezes de falta de fervor. Nosso Senhor, porém, rezando em vosso lugar, suprirá as vossas omissões. É Ele quem vos convida afetuosamente: vinde a mim todos os que trabalhais e estáis carregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, vinde todos a mim, vós que não podeis rezar devotamente, e eu rezarei em vosso lugar. Estas palavras vindas do altar devem fazer sobre vós ainda mais pressão do que se lhas ouvisseis nos dias da sua passagem por este mundo. Porque é então, alma indigente, que não pondes em execução esse desejo do Salvador?
por que não acorreis à Santa Missa? Quando vos sentis necessitada, implorais as pessoas que podem ajudar-vos, a elas vos queixais da vossa miséria, pedis as suas orações, tendes confiança na sua intercessão. Como então não haveríeis de confiar na mediação todo-poderosa de Jesus Cristo? Tão falha de tudo estáis, que mal podeis expor o vosso estado. Mas o que nele há de mais terrível é o perigo sempre ameaçador da eterna perdição. Senhor, perguntais então ao Divino Mestre, quem poderá salvar-me? E Jesus responde-vos, o que aos homens é impossível, possível é a Deus. E agora que compreendeis o poder, a eficácia da oração de Jesus no altar, juntai as vossas próprias súplicas, que assim adquirirão uma imensa força. As orações proferidas em união com o santo sacrifício, diz um piedoso autor, deixam a perder de vista todas as outras, mesmo as orações que duram longas horas, mesmo as orações mais elevadas, por causa dos merecimentos da paixão de Jesus Cristo, que na celebração deste augusto sacrifício se comunicam por admirável efusão. Fornério, o autor que assim se expressa, confirma a sua opinião com a seguinte comparação. Assim como a cabeça excede em dignidade todas as outras partes do corpo, da mesma forma a oração do Salvador, que é a nossa cabeça, tem um valor que a coloca infinitamente acima das orações de todos os cristãos, que não são senão os membros do seu corpo místico. Tal como moeda de cobre que ao cair dentro de ouro em fusão sobe de preço, assim também a miserável oração de um homem, unida à oração de Jesus Cristo, toma o caráter da mais nobre dádiva. Digamos ainda melhor, uma oração frouxa proferida à missa vale mais que uma oração fervorosa rezada em casa.